Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Olha, não tem jeito, a gente pode estar desacreditado, quem está acompanhando os últimos vídeos do canal sabe, mas dia de jogo de Vasco, meu amigo, o clima muda, a situação muda, todo mundo fica na expectativa de assistir o jogo do Vasco. Não tem pra onde correr, não tem como explicar esse amor pelo Cruz Maltino. E vamos falar sobre isso aqui, né? Sobre esse jogo do Vasco em Campinas. O Vasco viajou para Campinas na quarta-feira pela tarde, levou aí 3 novidades para Campinas, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o mistério que está rondando aí esse time do Vasco para esse jogo de logo mais à noite. Vamos falar quais são os pontos fracos que o Vasco pode explorar da equipe do Guarani para poder sair com resultado positivo. Vamos falar também sobre Thales Magno. Thales Magno pode trazer dinheiro para o Vasco. Estão dizendo aí que o Real Madrid está querendo ele. A gente vai falar sobre isso. E também sobre uma marca própria para a base, para ajudar o andamento da base do Vasco. O Vasco criou aí, a gente vai falar sobre isso. Então, já viu que tem muita informação, né? Isso e muito mais depois da vinheta. A gente vai conversar bastante de Vasco da Gama e Guarani, também das outras situações que a gente já falou aqui. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, torcedora vascaína. Salve, meu torcedor vascaíno. Estamos juntos, estamos entrando no ar para falar de Vasco. E antes de falar tudo, dar os recados, trazer as informações, eu quero saber qual a sua expectativa para o jogo de hoje entre Vasco e Guarani. E eu também quero ver aqui embaixo você colocando qual a sua provável escalação, qual time que você mandaria a campo. Eu quero ver aqui embaixo que eu vou estar acompanhando e vou estar comentando, hein? Olha lá, eu tô de olho, comenta aqui embaixo qual a sua expectativa e qual o time, se você fosse o Diniz, você mandaria a campo para o jogo de hoje. Olha, para você que está sempre junto com a gente, você que comenta, você que se inscreve, você que assiste o nosso vídeo, muito obrigado pela moral. Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. Nosso canal Comenta Léo não estaria no ar. Estamos chegando a 2.000 inscritos e olha, chegando a 5.000 inscritos teremos sorteio de camisa. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, tá vendo esse botãozinho aqui do lado com o nome inscreva-se? Se inscreve, porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco. Vamos falar de Vasco da Gama, né? O Vasco joga contra a equipe do Guarani, meu amigo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a marca que o Vasco lançou para a base. Vamos trazer aqui as novas camisas da base também, que é para ajudar os meninos da base forte, né? Que tá bambeando um pouquinho aí, mas a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar sobre Vasco e Guarani, que é o grande objetivo do vídeo. Daqui a pouco a gente também fala sobre Thales Magno, que o Real Madrid pode contratar o jogador. E aí tem um valor que o Vasco pode receber se ele for contratado. A gente vai falar sobre isso aqui também. Mas antes, vamos falar de Vasco e Guarani. O Vasco viajou para Campinas, né, na quarta-feira pela tarde. Não teve aquele alvoroço todo, foi um voo mais tranquilo. A chegada a Campinas também foi tranquilo. Vocês estão vendo algumas imagens aí que foram da Vasco TV, que a chegada do Vasco lá no aeroporto de Campinas e também indo para o aeroporto de Campinas. É o seguinte, o Diniz levou alguns jogadores que não vinham sendo relacionados aí, principalmente nos últimos jogos, para Campinas. Exemplos deles são Hernando, foi relacionado para o jogo, viajou com a equipe. O MT voltou a ser relacionado também. E o Matias Galassa, que ficou fora do jogo contra o CSA, o Diniz não relacionou ele, volta a ser relacionado aí. A gente vai ver quem o Diniz vai levar para o banco aí no jogo contra a equipe do Guarani. São as 3 novidades dele para poder ter mais opções no banco, já que no jogo contra o CSA faltou opções para o Diniz, né? Sobre os não relacionados, a gente tá procurando algumas informações aí. Pode ser que jogador que vinha sendo até um substituto nos últimos jogos pode ter ficado de fora, mas a gente vai esperar a informação para trazer com vocês com mais clareza. Mas é o seguinte, o Diniz também tem feito um mistério sobre quem vai ser o time titular do Vasco da Gama. É muito difícil cravar. O único que a gente sabe que tá certo que vai voltar é o Nenê, que está de volta à equipe do Vasco da Gama. Sobre escalação, sobre como esse time vai ser postado dentro de campo, tá muito difícil de falar. Uma mudança que deve acontecer, e essa daí tá bem nítida, e se não acontecer será uma surpresa, é a entrada do Léo Matos no lugar do Zeca, que não vem muito bem nos últimos jogos. Outra questão que pode mudar também o Diniz é a saída do Bruno Gomes para a entrada do Andrei, ou até tirar um atacante, colocar o Andrei e fazer um meio de campo um pouco mais povoado. Por que isso, Léo?
Porque o Diniz busca explorar os pontos fracos da equipe do Guarani. O Guarani que tem muitas fragilidades defensivas, inclusive o time tomou 35 gols em toda o Campeonato Brasileiro da Série B. Tem na sua defesa um dos pontos mais frágeis, mas também tem um ataque super poderoso, um time que se demola eles fazem gols. Então, o Vasco está muito de olho nisso aí. O Vasco tem que fazer muito mais essa pressão alta para que force o erro da equipe do Guarani. A equipe do Guarani que, como eu já falei em outros vídeos, também tem aquele problema da bola aérea defensiva, como rola no Vasco. Então o Vasco pode aí provar e fazer tentar fazer contra o Guarani aquilo que os outros times fazem contra o Vasco, que é jogar bola na aérea para fazer o gol. Mas o Diniz quer exatamente nesse time do Vasco um time aguerrido, um time que vá para campo e busque o seu resultado lá em Campinas. A gente sabe que o Nenê volta, a gente ainda não tem confirmação quem será o companheiro do Nenê no meio de campo, mas sabemos também que esse time que vai para dentro do brinco de ouro da princesa vai ser um time que vai buscar no mínimo um resultado positivo e no mínimo também brigar e lutar para sair com o resultado de lá de Campinas. O Vasco ganhou no último jogo que teve no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B para o time de Campinas. Foi um jogo que o Vasco que marcou a estreia do Lisca, um 4-1 que o Vasco conseguiu um bom resultado, mas os momentos são outros. O Vasco hoje está de volta à briga para o G4 e vai ter que vencer esse jogo contra a equipe do Guarani. Eu quero seu palpite aqui embaixo, eu quero saber qual é o seu palpite para o jogo. E olha, falando sobre a situação aí do Thales Magno, surgiu a informação aí ontem para hoje que o Thales Magno estaria em pauta na mira do time do Real Madrid. E muita gente perguntou como o Thales Magno pode ganhar algum dinheiro e tal e tal. Algumas pessoas me perguntaram nas minhas redes sociais. E respondendo é o seguinte: o Thales Magno hoje tem um valor de mercado, segundo o Footstats, de 8 milhões de euros. Se for vendido, isso aí em euros hoje, na cotação atual, o euro está em pouco mais de 6,30, se eu não me engano, até a última vez que eu tinha visto. Thales Magno poderia sair aí, se fosse vendido hipoteticamente para o time do Real Madrid hoje, por 51 milhões de reais. Com isso, o Vasco que tem direito a 10% do jogador, porque foi um acordo feito entre Vasco e Grupo City, mais 3,3% de mecanismo de solidariedade, o Vasco poderia sair aí com um valor de 6,6 milhões de reais. É uma venda interessante. Como a gente já sabe, o Vasco vai vender jogadores no final do ano. Riquelme e Bruno Gomes são os mais cotados para serem vendidos, mas será assunto de outros vídeos. E a gente vai ficar de olho aí, porque se o Thales for vendido lá, o Vasco vai ter seu dinheirinho aí no bolso para o final do ano. E para terminar esse vídeo, o Vasco anunciou ontem o lançamento da sua linha por uma base forte. Essa linha que tem essas camisas que estão passando aí na tela, que vocês estão vendo com alguns crias da base, Bruno Gomes, Caio Tenório, é para angariar recursos para a base do Vasco, que vem tendo um momento não tão bom nesse último ano, né, com a saída de alguns profissionais, mas que o Vasco vem tentando aí ser uma base sustentável, autossustentável, e com essa criação dessa nova marca própria, o Vasco busca aí rentabilizar esse grande celeiro de craques do Vasco da Gama. Então é isso, galera. À noite estaremos ao vivo aqui fazendo o pré-jogo com vocês. Saudações vascaínas e até a próxima.